Sede praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Dileto irmão, diácono Eduardo, reverendas senhoras religiosas, a quem cumprimentamos de modo muito especial pela data do nascimento da sua fundadora. Amados filhos, ao celebrarmos hoje essa Eucaristia à luz dessa palavra, nós somos convidados a rever como está a nossa compreensão e a nossa atitude frente à lei de Deus. Meus filhos, nós cometemos, e quando eu digo nós, eu quero dizer todos nós, filhos da nossa geração, uma injustiça para com a própria lei. E por que nós fazemos isso? Em parte porque nós não entendemos o que é a lei. Nós vemos a lei muito por uma via do que ela não é. Nós não temos clareza do que é a lei. E por isso nós a julgamos algo que pode ser desprezado com muita facilidade. Nós julgamos que a lei é só um detalhe no contexto da vida do todo. Só que isso não é verdade. Não é assim que funciona, pelo menos não quando se trata da lei de Deus. E por que nós fazemos isso? Aqui, antes de eu falar a próxima coisa, eu abro um parêntese, eu pediria licença aos ouvintes que, por favor, não carreguem a minha fala com o que ela não tem, tá? Então, o que eu vou falar a seguir, eu peço que não seja carregado de nenhum aspecto nem espectro político, ideológico, porque não tem nada a ver com isso, tá bom? Mas a nossa relação com a lei de Deus é nesse estilo, porque a nossa relação com a lei humana é muito contaminada por uma percepção que nos assalta de que a lei, ela não está querendo aplicar a justiça muitas vezes, mas é um instrumento de conveniência na mão daqueles que mandam. Há uma sensação em nós que a lei, de quando em quando, não é instrumento de justiça e de verdade, mas um mero instrumento de conveniência que, conforme aqueles que têm poder, puxa para um lado ou para outro. Isso é uma sensação que nós temos. O quanto isso procede, o quanto não, isso eu deixo para os estudiosos da área jurídica, porque isso não é minha área, nem a minha seara para cá. Mas há essa sensação em nós. E isso nos leva a acreditar, ou melhor, nos leva a desacreditar na lei. A olhar a lei não como um instrumento que pode me auxiliar, mas, no máximo, quando muito, como um instrumento que mostra a vontade daquele ou deste grupo, que por hora manda, e que daqui a pouco vai ser mudado. Ou seja, eu olho a lei sempre como uma realidade de conveniência, uma convenção feita por aqueles que escrevem a lei. Querem um exemplo muito prático? Hoje é um ilícito que você passe com o seu carro quando o sinal está vermelho. Só que pode, e pode mesmo, amanhã ou depois, quem for legislar, a autoridade que legisla sobre isso, mudar a convenção. E passará a ser ilícito o carro passar quando a luz está verde, ilícito quando a luz está vermelha. O legislador pode mudar essa convenção. Isso pode acontecer. Só que, se isso pode acontecer na lei humana, e pode, o mesmo não se aplica à lei divina. E por isso eu dizia, aí está a nossa grande dificuldade com a lei de Deus. Por quê? Porque nós julgamos segundo a experiência que nós fazemos.
E nós transferimos para a lei de Deus a mesma lógica que nós olhamos e usamos para a lei humana. E julgamos que aquela lei que Deus nos aponta é uma lei de conveniência. Ou seja, é a lei da conveniência de Deus. Ela é assim porque Deus quis, mas se amanhã ou depois, na cabeça de Deus, mudar alguma coisa, ela muda. Inconscientemente a gente transfere essa visão para a lei de Deus, e isso não poderia estar mais errado. Porque ao contrário da lei humana, a lei divina não é uma lei de conveniência. A lei divina, ela é uma lei de certeza, ela é uma lei de verdade, e por isso ela é imutável. Porque ao contrário da lei do homem, que diz que tal coisa é errada hoje, mas amanhã pode não ser, a lei divina não está tornando aquilo errado. Ela está me comunicando onde está o erro. A lei humana faz algo ser lícito ou ilícito. A lei divina não. A lei divina me diz o que é lícito e o que não é. Não é a coisa que ficou ilícita. Ou seja, aquilo não passou a ser mal porque Deus disse que é mal. Aquilo sempre foi mal, aquilo sempre será um mal, por mais que os homens digam que não. E por isso a lei divina diz, isso você não deve fazer. Ela me aponta como uma pedagoga, como uma instrutora, para que eu não me esqueça onde está o mal. Mais do que isso, para que eu, na minha limitação, consiga reconhecer o que é mal. Porque um dos lados ardilosos daquilo que é mal é que com muita facilidade ele se vende como algo bom. E aí a lei divina se apresenta como essa instrutora que me aponta, aquilo pode parecer, mas nunca vai ser bom. Nunca vai ser. E é preciso que eu veja a lei divina dessa perspectiva. Não como uma conveniência de quem manda, mas como um instrumento de educação de quem me ama, de quem quer se relacionar comigo, de quem quer se dar a conhecer, de quem quer me ver livre. E aí um outro problema que nós temos com a lei, porque nós tendemos a pensar, por causa dos desmandos da lei humana, que a lei só serve para cercear a minha liberdade. E julgamos isso para a lei de Deus, o que não é verdade. Não é. Ah, padre, mas a lei de Deus, por causa dela eu não posso fazer isso ou aquilo. Mas não é a sua capacidade de fazer coisas que te torna livre. O que te torna livre é fazer escolhas que te permitam continuar fazendo escolhas. E algo que a lei de Deus diz que é mal e que consequentemente te destruirá, não vai te tornar livre. Porque se você está destruído, o que sobrou para usar liberdade? Quem restou para exercer a liberdade, se a sua escolha te destruiu? Querem um exemplo bem simples, mas ao mesmo tempo trágico? Você é livre para escolher ter uma relação extraconjugal, mas você não é livre para manter a sua família quando tudo vier à tona. A sua liberdade acabou com a escolha que, entre aspas, você fez livremente. A sua liberdade pôs fim à sua liberdade, por mais redundante que pareça. Então não é verdade que liberdade é escolher aquilo que me apraz. Liberdade é escolher aquilo que vai me permitir continuar escolhendo. Senão eu estou pondo fim a ela.
senão eu estou sepultando ela. E a lei de Deus nos permite isso. E por isso ela é e sempre será uma formadora, uma instrutora para a liberdade. Não à toa a palavra de Deus nos diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque a sua lei nos liberta, nos forma na liberdade, na medida em que nos permite fazer escolhas que continuam nos deixando a possibilidade de fazer outras escolhas. Ao contrário da escolha dos nossos erros, que a depender das suas consequências não nos deixarão escolha nenhuma, a não ser pagar a má escolha que a gente fez. Então é preciso mudar a forma que a gente vê a lei de Deus, para que ela seja de fato essa instrutora, essa pedagoga na minha vida, essa construtora de comunhão e de liberdade na minha vida. Mas ao mesmo tempo, a liturgia que nos convida a reentender o que é a lei, nos convida a rever como vivemos a lei. E aí o Senhor Jesus no Evangelho é muito cirúrgico quando diz: não basta viver a letra da lei e não viver o Espírito. O que isso quer dizer? Não basta só fazer as coisas, só fazer o checklist. Um exemplo simples. A lei de Deus diz: aos domingos e aos dias santos, todos precisam ir à missa. Está na lei de Deus. E muitos vêm à missa aos domingos e aos dias santos. Cumprem a lei escrita, o texto da lei. Mas infelizmente poucos, para a tristeza da igreja nossa, cumprem o espírito da lei. Porque vem à missa bater papo, daqui a pouco cata o celular, começa a mexer não sei o quê, em que demônio que começa a ver e rir. Depois que cansa do celular, começa a chamar o outro do lado, estica o braço, se joga. Às vezes eu fico olhando enquanto eu estou celebrando, eu falo, meu Deus, só está faltando ligar uma churrasqueira e abrir uma lata de cerveja para se sentir no bar. Namorar, comer não sei o quê, comer pipoca. Ficou na missa, do em nome do Pai que começou ao ide em paz e o Senhor vos alcance, porque já estava na porta para correr. Ficou na missa, a 1h, 1h15. Essa pessoa participou da missa? Essa pessoa cumpriu aquilo que aquela lei propunha, num dia santo, render culto a Deus, para estabelecer com Deus uma relação de amor, de comunhão, para dividir com Deus a sua vida, para tomar parte na graça de Deus. Ela cumpriu a lei? Ela estava aqui, e talvez esteja todo domingo. Mas será que em algum dia da vida dela ela cumpriu a lei? O espírito dessa lei, para aprender por meio desse ato a entrar em comunhão com Deus? Aí depois se surpreende, eu não sei rezar, eu não ouço Deus. A lei que existia para te ensinar isso, você nunca viveu? Vai fazer como? Outro exemplo que nós podemos dar, a lei de Deus diz, o casal precisa ser fiel. Esse é o texto da lei. Aí fala, olha, eu sou fiel, tem lá meu casamento, meu namoro, enfim. Nunca tive nada com ninguém, nunca tive uma outra na relação, nunca tive um outro na relação, nunca tive uma fé com ninguém. Mas sou um cavalo batizado dentro de casa, sou uma egoístinha dentro de casa, nunca me preocupei em fazer crescer o amor entre nós. Sabe?
Não me preocupo em ser amável, em ser afável para minha esposa ou para o meu marido. Você acha que essa pessoa foi fiel a vida inteira? Vivendo assim? Se a pessoa cumpriu a lei de Deus de ser fiel, de amar ao outro como Cristo ama a igreja, porque ser fiel é aprender isso. Talvez tenha vivido 50, 60, 70 anos sem ter ninguém, nunca teve um outro ou uma outra nessa história. Mas pode dizer que foi fiel? Sabe, meus filhos, o grande chamado de Deus hoje é aquilo que São Tiago nos fala. Não sermos meros ouvintes da palavra, meros ouvintes da lei de Deus, mas sermos praticantes dessa lei. E ser praticantes dessa lei passa por reconhecer que essa lei me aponta a verdade, é um instrumento de amor, é um instrumento de comunhão, é um instrumento de liberdade. Mas ser praticante dessa lei também passa pelo esforço de me perguntar como eu estou vivendo aquilo que Deus me propõe. Como quem está de saco cheio porque não faz aquilo que quer, ou como quem entendeu que ali está um caminho que, se bem vivido, pode me fazer feliz e realizado. É o questionamento que a palavra de Deus nos deixa hoje. E queira Deus de verdade, que eu e você hoje não saiamos dessa celebração como homens e mulheres que acolhem a lei de Deus como a desculpa conveniente para poder, vivendo a letra, fazer o que me dá na telha. Vivendo externamente a lei, viver a vida do jeito que eu quero, porque o que eu tinha que fazer está feito. Que Deus nos ajude e nos ensine a de fato encontrar na sua lei esse instrumento de comunhão, de liberdade, de amor e de vida. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.